aqui entre nós. Eu posso imaginar que tu estejas a precisar disto neste momento, que é produtividade. Seja muito bem-vinda ao canal Ana Rita TV, onde aqui nós ajudamos-te a construir a vida que tu desejas com confiança. Eu já tinha pensado em vários temas para partilhar contigo, para gravar vídeos. Ainda bem que não cheguei a gravar os vídeos que eu tinha pensado, porque na verdade não iam fazer sentido nenhum com tudo isto que nós estamos a viver neste momento. Nós estamos a viver tempos atípicos, em que muitos de nós estão a trabalhar remotamente, estão a trabalhar a partir de casa, e com tudo isto o nosso foco e a nossa produtividade, ou seja, muitos de nós estamos a sair da nossa zona de conforto. Algumas pessoas já estão habituadas a trabalhar a partir de casa, outras não, e nós trabalharmos no mesmo espaço onde vivemos, apesar de inicialmente sentirmos aquele uau, vou ficar em casa, vou poder fazer tudo aquilo que eu quero, vou poder andar de pijama, ver Netflix, ver séries, acabar com aquilo que eu tenho para fazer, com aquelas pequenas coisas que eu quero fazer e não tenho feito. A verdade é que este glamour de uau, vou trabalhar a partir de casa, rapidamente se perde quando efetivamente começas a trabalhar a partir de casa e percebes que não é bem assim. Quando tu trabalhas a partir de casa, existem várias coisas que tu precisas de ter em consideração para não caires nas distrações e para te manter, sobretudo, focada e produtiva. E por isso, este vídeo é para ti, que provavelmente não estás habituada a trabalhar a partir de casa e já descobriste que muitas coisas acabam por te retirar o teu foco. Então este vídeo é para ti, onde eu vou partilhar contigo 7 dicas para te manter focada e produtiva trabalhando a partir de casa. A minha primeira dica é que tu mantenhas os teus horários. É muito importante tu manteres os teus horários de deitar, os teus horários de levantar. E porquê? Porque neste momento que nós estamos a viver estes tempos atípicos... não! Isto não está a acontecer. E isto é o que acontece quando nós trabalhamos a partir de casa. A qualquer momento, alguém se lembra de fazer obras. Bem, parece que já terminaram, portanto, vamos continuar e vamos começar pela primeira dica que eu tenho para ti. Então, espero que sim. A minha primeira dica para ti é que tu mantenhas os teus horários. Os horários de levantar e os horários de deitar é muito importante que tu os mantenhas. Isto porquê? Porque neste momento que nós estamos a viver este tempo atípico em que estamos a trabalhar a partir de casa, ele não vai durar para sempre, ou esperamos que não. E o que significa que tu vais voltar às tuas rotinas muito brevemente. E se tu passares todo este tempo que nós estamos a trabalhar e que tu estás a trabalhar a partir de casa com horários completamente desregulados, isso vai se refletir daqui a umas semanas. Por isso é que é importante tu manteres os teus horários de levantar, os teus horários de deitar, não ficares até mais tarde a ver televisão ou a fazer outra atividade qualquer, ou ficares mais tempo na cama do que aquilo que é suposto. Aliás, porque se tu estás a trabalhar a partir de casa, eu acredito que tu tenhas também os teus horários. E aqui vamos fazer aqui uma diferença entre o que é assiduidade e produtividade. Assiduidade é a hora que tu picas o ponto. A produtividade é aquilo que tu realmente completas no tempo que é estabelecido. Ou seja, a assiduidade é simplesmente tu apareceres ao trabalho e estás a contabilizar as horas de trabalho. A produtividade é realmente aquilo que tu completas, aquilo que tu fazes, as tarefas, as atividades que é suposto para ti. Portanto, são coisas completamente diferentes. E neste momento, a trabalhar a partir de casa, a assiduidade é algo que não é contabilizado. No entanto, a produtividade aqui é que vai fazer uma maior diferença. E, portanto, é importante tu manteres os teus horários de levantar e de deitar, mesmo que tu não precises de ficar às 8 horas a trabalhar e, por exemplo, aquilo que tu tinhas estabelecido para o teu dia seja completo numa manhã ou em 5 horas ou em 6 horas, porque o mais importante não é as horas que tu trabalhas, mas a produtividade, aquilo que tu consegues fazer com o tempo que tens, como é que tu rentabilizas o tempo que tu tens. Por isso é muito importante perceberes esta diferença de assiduidade é picar o ponto de X a X horas, a produtividade é aquilo que tu fazes com o tempo que te é dado. A minha segunda dica é que tu mantenhas as tuas rotinas. Ora, se manter os teus horários é importante, manter o horário de levantar e manter o horário de deitar, manter as tuas rotinas também é importante.
E rotinas tão simples quanto esta. Então, se tu tomavas banho de manhã, continua a tomar banho de manhã, continua a manter esta rotina. Se tu tomavas banho à noite, continua a manter esta rotina, toma banho à noite. Eu não quero com isto dizer que tu tenhas que ser imensamente exigente contigo, podes ser flexível, mas no fundo, o que é importante aqui na tua produtividade? É que as tuas rotinas, mesmo trabalhando a partir de casa, não mudem muito. E portanto, faz este exercício de ver quais é que são as rotinas que tu tinhas e como é que tu podes, com esta realidade que tu tens, manter as tuas rotinas. O que é que eu quero dizer com isto? É que tu mantenhas as tuas rotinas básicas de autocuidado. Ou seja, não arrastes coisas, porque na verdade isto vai ter um efeito não só na tua confiança, mas também na tua produtividade. Portanto, mantém aqui as tuas rotinas, faz uma lista de todas as rotinas que tu tinhas, que já eram hábitos para ti, faz uma lista de todas estas rotinas e mantém essas rotinas. Eu dei este exemplo do tomar banho, das rotinas de skincare, porque são coisas que provavelmente tu fazias diariamente. E agora, não é por estares a trabalhar a partir de casa que estas rotinas têm que deixar, sobretudo estas de autocuidado, que convém, neste momento, nós termos ainda mais atenção. A minha terceira dica é que tu te arranjes. O que é que isto significa? Ora, da mesma forma que é importante tu manter as tuas rotinas, é importante que tu todos os dias cuides de ti no sentido de não vais andar todo o dia de pijama. Se tu não vais trabalhar para o teu local de trabalho de pijama, porquê é que tu haverias de passar o teu dia todo de pijama? O que é que eu quero dizer com isto? Arranja-te, ou seja, faz aquilo que tu farias como se fosse um dia normal de trabalho. Se tu acordavas de manhã, tomavas banho, arranjavas-te para sair para o trabalho, se te mantinhas esta rotina, mantém esta rotina. Se queres alterar por uma questão de facilitar, queres alterar o banho para a noite, ok, também não é por aí, mas é importante tu manteres estes rituais que são teus. Portanto, arranja-te todos os dias, não andes com roupa de andar por casa, aquela roupa de andar por casa, porque isso também vai ter um impacto na tua confiança e na tua produtividade. Portanto, é importante que tu tenhas isto em atenção. Se eu me arranjava para sair de casa, então mantenha essa rotina. Eu não quero dizer que tu tenhas que andar desconfortável em casa. O que eu quero dizer com isto é que tu mantenhas estas pequenas rotinas de realmente te arranjar. Se tu eras alguém que se maquilhava, que arranjava o cabelo, então continua a fazer isto mesmo trabalhando a partir de casa. Porquê? Mais uma vez, esta fase que nós estamos a passar é uma fase que vai ter uma duração e daqui a um tempo tu vais voltar ao teu local de trabalho, vais voltar às tuas rotinas e, portanto, é essencial que tu continues a manter estas rotinas no teu dia-a-dia para que depois não tenhas daqui a umas semanas um choque muito grande quando tu voltares novamente à tua realidade. Esta é a nossa realidade agora, mas é importante que mantenhamos o máximo das nossas rotinas de autocuidado, de te arranjar os teus horários, para que depois não tenhas mais tarde um choque quando tiveres que voltar às tuas rotinas normais. A minha quarta dica é que tu definas um espaço de trabalho. Se tu estás a trabalhar a partir de casa, em trabalho remoto, teletrabalho, é importante que tu definas um espaço na tua casa para trabalhar. Claro que se tu tiveres um escritório, então isto vai-te facilitar muito a vida, mas se tu não tiveres um escritório, um sítio onde tu possas fechar a porta e definir concretamente este é o meu espaço de trabalho, então o que é que eu te sugiro? Que tu definas na tua casa um espaço para trabalho, ou seja, pode ser a mesa onde tu fazes as tuas refeições. É importante tu não te sentares no sofá, trabalhares a partir do sofá com o computador nas pernas. Isso não é nada produtivo e vai mesmo depois refletir-se nas tuas atividades durante o dia. Portanto, escolhe na tua casa um local que seja bom para ti, para trabalhares e que te mantenha produtiva. Claro que se tu quiseres um dia em que seja melhor tempo e queiras trabalhar a partir da varanda, obviamente que sim, porque isso até nos ajuda na criatividade. Mas é importante que tu estabeleças aquele local de trabalho onde tu sabes que precisas de estar mais focada, sobretudo naqueles momentos em que tu precisas mais do teu foco para te ajudar nesses momentos. Então, se tu for na mesa das tuas refeições, define o local da mesa das tuas refeições onde tu queres trabalhar. E porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque é importante que tu definas esse local para manter esse local, o teu espaço de trabalho. Leva para lá tudo aquilo que tu necessitas trabalhar, o teu computador, a tua agenda, tudo aquilo que tu
necessitas para o teu trabalho, coloca nesse espaço, nesse local onde tu queres se produzir, onde tu queres trabalhar. E é importante que mantenhas sempre esse local organizado. De preferência, se é um local onde depois vai ter outra função, como as tuas refeições, é importante que no início do dia coloques lá as coisas e no final do dia deixes esse local arrumado, para que depois, quando estiveres a fazer, por exemplo, as tuas refeições, não caias na tentação de ir ver alguma coisa de trabalho. É importante fazeres estas quebras no teu dia. Se é para as refeições, é para as refeições; se é para trabalhar, é para trabalhar. Por isso é que, se é o mesmo espaço, então faz esta quebra. No final do dia, arruma todas as tuas coisas de trabalho e no início do dia coloca todas as coisas de trabalho que tu necessitas. Portanto, esta quarta dica significa que tu escolhas um local na tua casa que seja um local de trabalho, que seja o teu local de foco e de produtividade. A minha quinta dica é que tu definas as tuas tarefas do dia. O que é que isto significa? Isto tem muito a ver com a produtividade e é algo que é importante que, mesmo que não estejas em teletrabalho, que tu faças, que tu tenhas uma forma de definir as tarefas que são importantes. Mais uma vez, eu relembro aqui a diferença entre assiduidade e produtividade. Produtividade é aquilo que tu fazes no teu dia e não propriamente se tu ocupas 8 horas do teu dia de trabalho. A produtividade é aquilo que tu consegues fazer com o tempo que tu tens. E, portanto, quanto mais produtiva és, mais estás a ser a pessoa que tu desejas ser e a concluir as tarefas que tu desejas concluir. Portanto, todos os dias faz esta lista de coisas que tu necessitas de completar. Define quais é que são as tarefas para o dia seguinte. Eu tenho um vídeo sobre isto, mas se tu quiseres que eu explore mais este tema, eu posso fazer um vídeo mais tarde. Portanto, se tu quiseres, deixar aqui nos comentários, que eu posso ajudar-te também aqui a definires melhor as tuas tarefas. Portanto, define antes do teu dia terminar ou no início do teu dia, define quais são as tarefas que tu queres completar. O que eu te sugiro é que não coloques mais de 3 a 5 tarefas, obviamente dependendo do tamanho da tarefa. Existem tarefas que se calhar podem durar-te quase o dia todo, mas não mais que 5 tarefas, entre 3 a 5 é o ideal, dependendo obviamente do tempo de que cada tarefa irá durar. Portanto, todos os dias define quais são as tuas tarefas. E porquê é que isto também é importante? Na dica anterior eu falei-te em tu definires o teu local de trabalho. E se o teu local de trabalho que tu defines em casa é um local que é comum a outras atividades, como por exemplo as refeições, e como eu te sugeri que tu retirasses todas as coisas que são inerentes ou que estão intimamente ligadas ao teu trabalho no final do dia, para que haja esta quebra entre momento de refeição e momento de trabalho, é importante que tu, no momento em que te sentas a trabalhar, te saibas concretamente o que é que tu vais completar nesse dia, para que tenhas tudo aquilo que tu necessitas perto de ti. Ora, se tu vais estar a trabalhar num relatório e precisas de fazer uma determinada pesquisa num livro, se tu tiveres que te levantar para ir buscar esse livro, o que é que vai acontecer? No meio de levantar-te e ir buscar o livro, podem acontecer muitas distrações. Então, qual é que é o objetivo de tu saberes o que é que vais completar? É tu começares o teu dia com tudo aquilo que tu necessitas para esse dia de trabalho e não teres constantemente de te ir levantar para ir buscar as coisas, porque nesta viagem entre ir buscar as coisas podem acontecer muitas distrações e acredita que quando estás em casa muitas coisas te vão distrair, desde coisas que tu te lembras que precisas terminar, e isso vai-te logo distrair e ser um fator de distração. Por isso, então, define as tuas tarefas para que tenhas tudo no teu dia de trabalho que tu necessitas e também para que tenhas um dia produtivo. E a sexta dica é que tu faças paragens. Ou seja, nós quando trabalhamos a partir de casa pode acontecer uma de duas coisas: ou distraímos com tudo, ou então ficamos tão focados que trabalhamos muito mais horas do que aquelas que são suposto. E portanto, também aqui é importante tu manteres as tuas paragens. Se tu já o fazias no teu local de trabalho, neste momento é importante fazer na mesma. E é preciso fazer paragens para tu respirares fundo, para, se conseguires, vais até à varanda, apanhar um bocado de sol, para fazer as tuas refeições, o teu lanche, o almoço, o jantar, e portanto é importante tu fazeres paragens ao longo do dia. E o que é que eu te sugiro aqui? É que tu possas criar blocos de tempo de trabalho mais intenso, onde tu precises mais do foco, e depois faças ali uma paragem a meio desse bloco de tempo intenso para
de respirar fundo, para alongar, para esticar, porque afinal vais passar muitas horas sentada, então é importante tu dares movimento e fazeres estas paragens para te energizares, para acalmares e depois para voltares ao teu trabalho. Por isso é que também é importante tu teres um espaço de trabalho e definires um espaço de trabalho, para saberes que quando vais para esse espaço é mesmo para estar focada e quando sais desse espaço são os teus momentos de paragens. Portanto, se tu fores aquela que, entretanto, começa a trabalhar, entra no flow e pode passar horas e se esquece de fazer as refeições, se esquece de fazer paragens, de lanchar, é importante tu definires então blocos de tempo de foco e blocos de tempo para respirar e fazer a tua paragem. E a minha última e sétima dica é que tu aproveites o tempo de viagem. E o que é que eu quero dizer com isto? Aproveita o teu tempo de viagem. É que neste momento tu já não tens que fazer a tua viagem até ao local de trabalho porque estás a trabalhar a partir de casa. O que quer dizer que te dá aqui um tempo extra. E por isso é que eu te digo logo no início que uma das primeiras dicas era para tu manteres as tuas rotinas e manteres os teus horários. Porque o que é que isto significa? Com este tempo de viagem, que para alguns são minutos, para outros são horas, e portanto esta hora ou estes minutos é tempo extra que tu podes dedicar a alguma coisa que tu tens adiado. Se calhar tu tens aí um livro que tu gostavas de ler, então aproveita este tempo que era de viagem agora para ler esse livro. Ou queres começar a praticar uma atividade, ou podes aproveitar para fazer exercício nesse tempo. Ou seja, aproveita este tempo de viagem ao melhor de ti. Aproveita para cuidar de ti. Não uses este tempo para ficar mais tempo a ver televisão, mas usa este tempo, usa e abusa deste tempo para aquilo que é importante para ti, para aquilo que tu tens adiado. Portanto, aproveita este tempo de viagem para ouvir um podcast, usa este tempo de viagem para cuidar de ti, para fazer meditação, para fazer exercício, para ler, para aproveitar e arranjar alguma coisa que tens adiado em tua casa. Portanto, as opções são ilimitadas. Portanto, vai lá àquela tua lista de coisas que tu talvez um dia faça isso e aproveita este tempo de viagem para essas coisas, já que estás em casa. E acredita que isso vai fazer uma enorme diferença. Partilha comigo algumas das tuas dicas que te ajudam a manter focada e produtiva a trabalhar a partir de casa. Por hoje é tudo. Obrigada por estares desse lado, por apoiares este canal, e se ainda não subscreveste este canal, eu vou-te convidar a fazê-lo e a continuares a partilhar com o mundo o teu poder único com confiança. E nós encontramos-nos no próximo vídeo.